Uma vez mais, muito boa tarde. Bem-vindos ao painel Multilateralismo, o Brasil nas Operações de Paz. Gostaria de cumprimentar aqueles que nos acompanham em pessoa, presentes aqui no Harvard Science Center, mas também as milhares de pessoas que têm nos acompanhado online através do live streaming. Eu gostaria também de convidar aqueles que quiserem fazer perguntas. Gostaria de lembrar que a gente está usando o aplicativo Slido. Vocês podem entrar no site slido.com, se escreve slido.com, e através desse site vocês podem fazer perguntas ao painel. Eu também gostaria de incentivar aqueles que possam e queiram fazer perguntas em inglês, que as façam e prefiram fazer perguntas em inglês, que nos facilita um pouquinho em relação à tradução. Meu nome é João Gabriel, eu sou um dos organizadores da conferência, e é um prazer enorme apresentar um painel tão distinguido quanto o que nós temos hoje. A moderação desse painel será feita pela embaixadora Samantha Power, sentada aqui ao meio. Samantha Power é Professor of Practice na Harvard Kennedy School e Harvard Law. Entre 2013 e 2017, ela serviu como embaixadora dos Estados Unidos na ONU, e antes disso como membro do gabinete do presidente Obama. Entre 2009 e 2013, a embaixadora Power serviu no National Security Council como assistente especial ao presidente for Multilateral Affairs and Human Rights. A embaixadora Power começou a sua carreira como jornalista, trabalhou em locais como Bósnia, Timor-Leste, Kosovo, Ruanda, entre outros países, e foi uma das fundadoras do Carr Center for Human Rights na Kennedy School. O seu livro A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, ganhou o prêmio Pulitzer em 2003, e muitos de nós a conhecemos através do livro Chasing the Flame, Sérgio Vieira de Mello and the Fight to Save the World. Atualmente, a embaixadora Power está também escrevendo a memória The Education of an Idealist, que deverá sair em setembro. Ao lado esquerdo da embaixadora está o ministro general Santos Cruz, que atualmente, como muitos de nós sabemos, é o secretário de governo do presidente Bolsonaro, e que nos brindará hoje também com a sua experiência extensa em operações de paz da ONU. Ele foi o Force Commander da MINUSTAH e da MONUSCO, respectivamente as operações de paz no Haiti e no Congo. Serviu muitos anos no Exército, foi também secretário de Segurança Pública no Brasil e tem uma trajetória realmente única de serviço público. E, finalmente, completando o painel, eu gostaria de apresentar o professor Ricardo Seitenfuss. Ele é um PhD pela Universidade Institut des Hautes Études Internationales em Genebra e atualmente é um professor titular de Relações Internacionais na Universidade de Santa Maria, no Brasil. O professor Seitenfuss trabalhou extensivamente para a Organização dos Estados Americanos no Haiti, contemporaneamente às missões de paz que foram enviadas a esse país, e nessa condição foi representante especial do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos no Haiti entre 2009 e 2011, e também foi Vice President of the Legal Office da Organização dos Estados Americanos em Washington, D.C. Sem mais delongas, agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos e passo a palavra para a embaixadora Samantha Power, que irá moderar o painel. Muito obrigado. It's great to be here, and I congratulate particularly the students who have assembled this remarkable conference. It's very heartening to see so much Portuguese being spoken here on Harvard's campus in a concentrated way, and I apologize for not being able to do this whole panel in Brazil's native language. I wrote a book about Sergio Vieira de Mello, so spent a lot of time in Brazil in so doing, and I am embarrassed at how little Portuguese I picked up in the process, so my apologies. I just would make one opening remark before having the opportunity to ask questions of these two seasoned Brazilians who found themselves out in some of the world's most dangerous or difficult places trying to improve the human condition.
My opening remark is simply how important Brazil is to the functioning of the regional architecture that exists within South America, within Latin America, within our hemisphere, and how important Brazil is to the global architecture. And I say that knowing that certain clouds, are out there on the horizon, and we can't tell if the clouds are darkening or lightening, in part because the weather is so dark in this country that it's hard to distinguish. But I can't tell you, having served for 4 years at the White House as President Obama's human rights advisor, and then 4 years as America's UN ambassador, how important it was to be able to pick up the phone and collaborate with Brazil. The things that we collectively, as an international community, were able to achieve on LGBT rights, on the Sustainable Development Goals, and even, as frustrated as we all were about UN peacekeeping operations, also on peacekeeping, where the rules of engagement and other aspects have improved over time. I just can't see a lot of that happening either without the country of Brazil, the government of Brazil, in a leadership role, or without very specific individuals from Brazil performing leadership roles. And the question of individuals versus the government, of course, is one we all grapple with all the time. But I want to say that as a lot of decisions I know are pending for the current government in Brazil, and we are very privileged to have with us, one of the newer ministers in the new government, and we're going to talk about Brazil and UN peace operations and how that role has evolved over time and what one has learned from those operations. But inevitably, again, questions about the future, I think, are here sort of hanging over our discussion. We're also very lucky to have somebody who, I guess probably to his misfortune, was present alongside the general in Haiti at one of Haiti's most difficult times. I mean, suffering through one of the most horrific earthquakes that any country has ever endured, seeing the virtual elimination of the senior leadership of the UN mission in MINUSTAH because they were killed in the earthquake devastatingly. And then watching this incredibly resilient people that have had to go through so much, both organic, natural calamities, and of course so many interventions from outsiders, including from the United States, and seeing that resilient people do its best, but ultimately really struggle to get back on its feet. And so we will ask the professor also about what lessons are to be learned from that. And he was wearing a different hat than the UN hat, an OAS hat. And so figuring out whether that regional architecture offers any promise or again, what lessons one can draw. So General Santos Cruz, if I could start with you. First of all, thank you for your service to your country right now, but also to the global community, to the people of Haiti, to the people of the Democratic Republic of Congo. Knowing that not everybody here is an expert on peacekeeping, just bear that in mind. I mean, over the life of your involvement from Haiti into DRC and beyond, because you have been involved in trying to get the UN to think differently about peacekeeping and peace operations. But what changes have you seen? Have you seen any, what problems do you see? What are the structural problems? And have there been any improvement? Do you feel at all heard as somebody who's had to command troops from all over the world, as somebody who's seen massacres when civilians are not protected? What have we learned? What have you learned? Well, I will continue in Portuguese, yeah? It's supposed to be in Portuguese. Okay. Okay. And then, my experience in the United Nations in Haiti and Congo. That's English. Huh? I know that much. I know very little, but I know that. A minha experiência que agora tem que trocar o chip aqui. Minha experiência no Haiti por 2 anos e 3 meses, e no Congo por 2 anos e 6 meses, no Congo, não, quase 5 anos,
Em primeiro lugar, o que eu aprendi é o seguinte, que você... Aprendi uma coisa pessoalmente, que eu tinha que ficar feliz com o trabalho que eu estava fazendo hoje, naquele dia. Porque, se você olhar no long term, você pode ter desilusões. Por que isso? Porque você sabe que, muitas vezes, você está ali fazendo a proteção de civis, levando segurança, levando um mínimo de condições de vida para aquelas pessoas que estão mais próximas da missão da ONU, mas você não está mexendo na estrutura política, você não está mexendo na administração pública, você não está mexendo nos vícios, né, desses países que têm uma elite muito bem preparada intelectualmente. Quem pensa que o Haiti não... Eles têm uma elite muito bem preparada, é um país que tem uma literatura fantástica, tem história, tem orgulho, está 1h15 de Miami. Todas as pessoas da elite do país, elas têm as suas casas e viajam para Miami todo final de semana, que tem 5 voos regulares só para Miami, tem mais Fort Lauderdale, tem mais outros voos diariamente em New York. E não transferem esse conhecimento da vida daqui lá para a ilha. Por quê? Porque a ilha tem que continuar assim para que eles continuem o seu reinado dessa maneira. No Congo é mais ou menos assim também, né? E o sofrimento das populações é algo inimaginável, né? Os recursos internacionais também que são colocados nas agências, fundos, programas, nas organizações não governamentais, eles também não trazem diferença visível, apesar do volume de recursos, que não é pequeno. As agências, fundos e programas, elas manobram mais ou menos o 5º produto interno bruto do globo. E você não vê resultados práticos significativos. Então, você aprende muita coisa. O que eu aprendi foi o seguinte: eu aprendi a me dedicar e a me sentir feliz por estar ajudando pessoas e não por estar ajudando o sistema. No caso da ONU, eu fui encarregado de fazer um relatório para a ONU no mês de novembro e dezembro de 2017, porque naquele ano morreram 56 peacekeepers foram assassinados. E o secretário-geral ficou extremamente preocupado com isso e pediu que escolhessem uma pessoa aí que tivesse experiência para fazer um diagnóstico. Por que estava morrendo tanto elementos em missão de paz e o que tinha que fazer para não morrer? Então, eu tinha 6 semanas para fazer esse relatório, vim a Nova York, fiquei uma semana, fui à África, fui para o Mali, fui para a República Centro-Africana, o Congo eu já conhecia, fiquei 2 anos e meio lá, que são as missões mais pesadas, onde tem mais perda de pessoal. E fiz um relatório e, felizmente, foi bem aceito. Não tinha nenhuma novidade no relatório, nada. Eu podia ter feito esse relatório sentado na minha casa. Não coloquei nada de novo. Mas teve uma grande repercussão dentro da ONU por um motivo. Falei a verdade. Então, falar a verdade também. Radical. Então, e aí mudou. Eu tenho percebido que o comportamento de muitos comandantes no terreno mudou. No ano seguinte, no ano passado, foram só 20, caiu o número de baixas, né? O pessoal começou a ser mais proativo nas suas medidas defensivas e também no saber tratar bem a população e saber tratar com rigor os criminosos, né? Saber fazer essa diferença, isso é uma coisa difícil. No terreno, num país diferente, com idioma diferente, realidade diferente.
Então, o que eu tenho visto, a questão foi, o que eu vi que mudou? Eu acho que mudou. A preparação do pessoal está mudando. Eu tive no Japão, participando de preparação de oficiais no Japão, eu tive em Bangladesh, né? E realmente o pessoal está mudando. Eles estão começando a acreditar que eles podem tomar iniciativa, não ter medo de tomar iniciativa no terreno. Aí vou defender a ONU em Nova York. Ela não tem culpado ninguém por ação no terreno. Os problemas não são por ação, os problemas que acontecem são por omissão. Então, não precisa ter medo de Nova York. Nova York não tem acusado ninguém pelas ações que tem realizado. É o contrário, ela tem lastimado, né, as omissões na proteção de civis, na proteção das próprias tropas da ONU, do seu pessoal, etc. Então, é isso que eu vi de mudança nesse tempo. So I'm going to come to you, Professor, but I'm actually just going to stay with the general for a second because what I should have said at the very outset of the presentation is that today, of course, is April 6th. It's exactly today, 25 years since the outbreak of the Rwandan genocide. And General Santos Cruz operated, of course, in Rwanda's neighbor, the Democratic Republic of Congo, and tried to apply the so-called lessons of Rwanda, I believe, again, in order to prevent contemporary massacres. So you talked now about one change, which is a kind of, you use the word, or at least through translation, of proactive, of troops not kind of hanging back and being passive as they were during the Rwanda genocide. Some of you, even if you weren't alive, may have read about what happened 25 years ago, where the peacekeepers 10 Belgians were killed in the very early days of the genocide, and then the Belgian government made the decision to pull its forces out, not wanting to lose forces in what they thought was a peacekeeping mission. They thought there was a peace to keep. And when the peacekeepers left, they left through one gate, and the killers came in through another gate and murdered all of the civilians who had gathered at the UN base, this particular school, the Don Bosco school, in Rwanda. And then there were other places where the peacekeepers stayed, where they refused to follow orders to disperse. And just by being there, even though they weren't prepared really to do all that much and didn't have the weapons to really protect that many people, but just presence offered some protection. So we have a question that has come in, which is what made me come back to Rwanda. You've mentioned the proactiveness of the peacekeepers, but knowing what you know about the international system, could a Rwanda happen today, do you think? I can't see now one. Portuguese, maybe? I like that. But. Eu não vejo agora um local específico que possa ocorrer um genocídio naquela dimensão. Mas se tem comunidades inteiras também que correm risco semelhante. Logicamente, não na dimensão de um massacre de 700, 800 mil pessoas em 3 meses. Isso aí não. Agora, hoje, a iniciativa dos comandantes, ela está mais, talvez, eles estão mais alertas para isso. O general Romeu Dallaire, do Canadá, na época, ele foi me visitar lá na fronteira do Congo com Ruanda. Ele tinha pouca tropa. Naquela época, ele mandou uma informação para cá, dizendo que estavam havendo estoques de machados e machetes, facões, etc., planejando o genocídio. E ele recebeu um telegrama de Nova York, que está no Museu do Genocídio em Kigali, você deve conhecer. Está lá o telegrama, que naquela época não tinha WhatsApp, agora você manda pelo WhatsApp, dizendo que não era para ele tomar nenhuma providência, que não era para ele nem fazer o reconhecimento dos locais onde esse material estava sendo estocado, sem autorização de Nova York. Como que de Nova York você vai ter a sensação da decisão que tem que ser tomada lá na fronteira do Congo com Ruanda?
Então, foi um erro gravíssimo. Na época era o Kofi Annan, que era faleceu agora há pouco tempo. Kofi Annan era o secretário-geral, era o chefe do DPKO e depois foi ser o secretário-geral. Esse telegrama está lá. Para mim, isso é uma das... Não é vergonha, não, porque é coisa de época. Agora, o comandante no terreno, ele tem que ter iniciativa. Não, ele não pode ficar se preocupando com mandato. Mandato você lê uma vez só. Depois você entra em ação. E todo o pessoal que começa com muitas discussões sobre mandato no terreno é porque ele está querendo justificar não fazer. Porque o ser humano ele é especialista em arrumar justificativa para não fazer. Então, os comandantes eles têm que ser preparados, não só os comandantes, os chefes de missão, os chefes de setores da ONU, de Civil Affairs, de outros setores da ONU, eles têm que saber que eles foram para o terreno para tomar todas as medidas necessárias para proteger e para favorecer a população. Ele não está lá para se limitar dentro do frame do mandato. Ele está lá para fazer o que, na consciência dele, ele acha que é preciso fazer. O general Dallaire não tinha tropa, ele não tinha tanta gente, tinha pouca gente, né? E ele não tinha todos os recursos. Agora, hoje em dia, ao menos a minha filosofia foi, se tiver que acontecer isso, eu vou até o último cartucho, né? Eu fico, mas eu levo um cartucho para cada um também, porque não pode permitir esse tipo de absurdo, de genocídio. No Congo, nós temos o problema da ADF, é um grupo fundamentalista, tipo Estado Islâmico, que, num ano, ele matou só com facões, decapitados, esquartejados, 500 pessoas. Sequestrou 2.000 pessoas e matou 500 esquartejados. Contra esse tipo de grupo, você não pode ir com filosofia. Então, comandantes militares, os comandantes civis, os chefes civis, vocês serão chefes civis, vocês são pessoas que, dentro de 20 anos, vão estar nos postos de direção. Tem que estar preparado e tem que ter a determinação de que, além do mandato, tem uma coisa que é a sua consciência. É isso que eu aprendi. So I'll come back to the general, and I know we have some questions here coming in. I would urge those of you who are coming in as anonymous to come in as yourselves, and then we have a long list of questions. I'm more inclined to go with people who are prepared to own their question under their name. That's a pet peeve of mine increasingly, as somebody who's not, people don't talk to very nicely on social media. There's anonymous again. Okay, thank you to Tiago, who asked the question about the Rwandan genocide, which I relayed. Professor, but I want to come back just because I think for the Brazilians, many of the Brazilians in the audience, and I'm not going to ask you this now, but just think about it, when they hear about Brazilian generals and people who have coercive power using every last bullet, it can send a chill down their spine, right? Because they haven't necessarily been in a situation where mass atrocities are being carried out or people are being chopped up. And so this question of accountability when you are a foreigner in someone else's country, I think this is when you're not in the peacekeeping world where the issue is usually too little force, right? That's what you've encountered, is too much passivity, civilians who are coming and begging you for coercive, protective help against people who cannot be negotiated with. You want the general to come and use every last bullet to protect you and your family. But I'm sure, to an ear that has dealt with too much violence and police brutality and other issues domestically, that can sound a little off. And so this question of accountability at home, accountability abroad, and how, and this will get directly to the professor's work on cholera and other issues, but when foreigners go into someone else's country, they're for the most part not vulnerable in that country's legal system. That's part of the immunity that exists.
So I'd like to ask you, Professor, how you think about the issue of accountability now, having, from what I can tell, dedicated a good share of your life to trying to push for accountability so those that were infected with cholera, which was brought to Haiti, it looks like, by peacekeepers or coincidental with peacekeepers. How do you think about accountability in a broad sense? And maybe just give a little bit of background on cholera, but let's try to think, beyond that specific case to the international system as a whole and what we can learn from it, if we can. Muito agradecido, professora, embaixadora Samantha Power, pela pergunta. Antes de mais nada, queria agradecer o convite dos organizadores. Pela primeira vez, tenho a grande satisfação, eu diria mesmo, no entardecer da minha carreira acadêmica, a ser convidado para esse evento, vindo lá do fim do Pampa gaúcho. Fico muito, muito grato pelo convite, pela lembrança. E a embaixadora Power tem razão de fazer essa pergunta, porque é um dos temas, a responsabilidade das organizações internacionais, de uma forma geral, mas especificamente nas operações de paz e dos seus agentes, sejam eles civis ou militares, é um tema extremamente preocupante e que está, todavia, em aberto. Eu queria fazer um breve sobrevoo sobre as operações de paz, porque não está previsto na Carta de São Francisco operações de paz. Havia uma discussão entre dois projetos, que as Nações Unidas, através do Conselho de Segurança, dispusesse de forças armadas permanentes, e outro que dispusesse de forças armadas eventuais, que os países membros, sobretudo do Conselho de Segurança, colocassem à disposição. Ficou em meio termo, sobretudo se não tomou uma decisão cabal. Os fatos vieram empurrar a uma decisão em 48, quando foi criada a primeira missão de paz de observadores no Sinai. Mas eram simples observadores. Não esqueçam que a partir do final dos anos 40, início dos anos 50, inicia-se a Guerra Fria. E as operações de paz, que dependem, evidentemente, do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, ou seja, do Conselho de Segurança, se encontraram numa situação absolutamente de bloqueio institucional dentro da organização. Então, há pouquíssimas operações de paz ao longo de toda a Guerra Fria. Nós temos que aguardar no final dos anos 80, inclusive quando o DPKO, que é o Departamento de Operações de Paz, recebe o Prêmio Nobel da Paz, para ver explodir o número de operações de paz. Nós temos um aumento, eu fiz o cálculo, de 3.300% ao longo desse período, que vai de 88, 89 até os dias de hoje. E elas se transformaram em operações muito mais complexas, muito mais longas, muito mais pesadas, o que nós chamamos as operações multifacetadas, porque não se tratava unicamente, como disse há pouco o general, de eliminar alguém, de eliminar um grupo, ou de neutralizar um perigo, mas se tratava, como se tratou, senhora embaixadora, no caso de Timor, da construção de um Estado. Né? Ou seja, o Sérgio Vieira de Mello, que foi objeto de um brilhante livro da professora Power, esteve à frente justamente dessa missão de criação de um Estado, e isso foi feito no bojo de uma operação de paz. Então, elas ficaram muito mais complexas, muito mais delicadas, porque se falou agora rapidamente de um mandato, mas o mandato tendeu-se a abrir de forma elástica. E quando se abre o mandato de forma elástica, fica muito difícil de não ver uma espécie de substituição daquele Estado por uma autoridade exógena, pelas forças supostamente que estão aí para trazer a paz. Ao passo que as operações de paz se multiplicaram, ficaram mais complexas, ficaram mais numerosas, ficaram mais interessantes, ou seja, tiveram uma vivência extraordinária,
a legalização, ou seja, como nós vamos formalizar essas operações de paz, ficou para trás. Aí nós temos um descompasso entre, por um lado, a riqueza extraordinária da experiência das operações de paz e a pobreza marcante, impressionante, dos traços jurídicos formais, onde, por exemplo, a questão da responsabilidade se insere. Então, há um balanço contraditório entre uma imensa experiência acumulada nesses últimos 60 anos e uma pobreza, inclusive uma pobreza dentro da própria universidade, sobre os aspectos jurídicos das operações de paz. E eu queria, se vocês me permitirem muito rapidamente, as operações de paz começaram a ter um papel dentro do sistema onusiano enorme, financeiro. Nós estamos entre amigos, e esses dados não vão sair daqui, ninguém vai repetir isso, mas 63% do orçamento total das Nações Unidas provém das operações de paz. Então, se transformou numa imensa máquina burocrática, administrativa e de uma imensa importância financeira. Bem, sobre quais são os documentos básicos que nós temos que vão reger as operações de paz. Nós temos, o general falou rapidamente das regras de engajamento. As regras de engajamento, de fato, depende de uma situação ou outra, mas é uma folha de papel. Não há ainda um manual que tenha sido adotado de forma definitiva. Ele ainda é provisório. Imaginem vocês. Nós estamos com operações de paz desde 1948. E há, sobretudo, e eu queria chamar a atenção de vocês, porque o caso do Haiti é exemplar, há uma crença, uma interpretação por parte do Departamento Jurídico do Secretariado-Geral das Nações Unidas que os militares a serviço das Nações Unidas são agentes das Nações Unidas e, como tal, devem serem protegidos pela Convenção de Londres de 1946, que protege os funcionários internacionais das Nações Unidas. Não se fez, infelizmente, a distinção entre os funcionários civis das Nações Unidas e os agentes militares com armas ofensivas. Até o ano passado, não havia sequer possibilidade de processar alguém por abuso sexual, por pedofilia. Agora, sim, tem, dentro do sistema das Nações Unidas, uma pessoa encarregada de receber essas queixas e dar o trâmite normal. No entanto, a questão, e aqui eu queria mencionar, e já concluo, senhor embaixador, a introdução do bacilo da cólera no Haiti pelas tropas do Nepal, sob a bandeira das Nações Unidas, em outubro de 2010, só foi ser reconhecido em dezembro de 2016, no apagar das luzes da administração Ban Ki-moon, um pedido de desculpa formal e com uma espécie de obrigação moral da instituição. Ora, esse é um problema seríssimo, jamais em nenhuma operação de paz das Nações Unidas as consequências, os danos colaterais atingiram tantas pessoas, são milhares de vítimas fatais, 800 mil vítimas infectadas, e as Nações Unidas disseram que elas são, sim, são culpadas, mas não são responsáveis. Esse é um problema sério que nós temos que enfrentar, porque os soldados a serviço das Nações Unidas não podem não reconhecer as convenções de Genebra de proteção dos civis. Não pode não reconhecer o direito da guerra que se iniciou em Solferino, que se iniciou
em meados do século XIX, com Henri Dunant e com todos os... E nós não podemos admitir que os soldados que estão em nosso nome, em nome da nossa organização, da organização mais importante, que estão vindo trazer a paz, não estejam submetidos às regras de todos aqueles militares que estão detêm armas ofensivas. Então, esse é um problema sério, um problema não resolvido, e eu queria chamar a atenção, sobretudo dos juristas e das Nações Unidas, para que os soldados, os militares a serviço das Nações Unidas, respeitem também as leis da guerra. E, pelo que hoje nós estamos vendo, não é necessário. Não é necessário porque um soldado que infringiu alguma norma, violentou uma menina ou teve algum caso de agressão sexual, ele é enviado do seu país de origem e é julgado pelos seus pares, simplesmente. Então, não se trata de agentes duplos, como uma parte da teoria tenta justificar. Se trata, sim, de indivíduos que estão cumprindo uma missão a serviço de uma causa e com uma chefia piramidal, que é a chefia das Nações Unidas, sob a bandeira das Nações Unidas. Não, eu estou falando aqui das missões, não aquelas que são autorizadas pelo Conselho. Eu estou falando das missões que são organizadas sob as ordens do Conselho de Segurança. Então, esse é um aspecto, e já concluo, um aspecto delicado, um aspecto que fez com que uma parte importante da opinião pública no Haiti não aceite que as Nações Unidas tenham feito o que fizeram, não sequer indenizaram, levaram 6 anos para reconhecer, enfim, houve uma série de... Eu estou publicando um livro, está em francês, sobre isso. É algo extremamente doloroso e que não deveria fazer parte da experiência das operações de paz. Obrigado. Thank you so much, Professor. So I would just like to deepen the predicament here before turning back to General Santos Cruz. Marissa also had a question about sort of when peacekeepers or internationals go abroad and they carry out sexual abuse or sexual harassment or sexual assault, a question of accountability. And so I'd like to sort of link the issues together a little bit. And others who also feel free, if you have comments on these questions, to submit them as well. But just to deepen the predicament, so when a war breaks out in a place, or in the case of Haiti, let's say there hadn't been a mission there before, and of course there's been some version of a mission for a very long time, but say an earthquake happens, and the country in question feels that it needs outside military support in order to, especially given how many people were killed in the earthquake, in order to just move the rubble, let's say. Or in the case of Central African Republic, they need peacekeepers because Muslim-Christian violence has become so acute that in order for civilians to be protected, it's clear that the government basically doesn't even exist. It's kind of melted away, and militia are out there just killing people on religious grounds. So at that moment, it comes to the Security Council, where I sat and where General Dos Santos Cruz presented many times. And I represented, of course, a very powerful country, the United States. So when something like that, as a hypothetical or in real life, happens, the Security Council then has to decide what to do. If we were to shift into a system where national law covered the actions of the individuals who were being sent, which I think is a logical conclusion to what the professor just said, and I, on behalf or in support of the Secretary General, went around and tried to mobilize troops to comprise a brand new mission in a really dangerous place called the Central African Republic, or a really broken down place like Haiti after the earthquake. When I went around and I said, okay, I need your troops. I know it's dangerous. I know nobody in your country really wants your troops to go to the Central African Republic. Nobody in your country has ever even
been to the Central African Republic or protested to say, help the Central African Republic, I need your troops, and when your troops go to the Central African Republic, they are going to be under the judicial system, a judicial system that doesn't exist. Right? So the troop contributing countries, what I want people to understand, and Brazil is a really interesting example of this, very few of them are super enthusiastic about going to these really dangerous and difficult places. And the peacekeepers themselves, I think it varies. Some took a lot of pride in it. Like I was always very struck when I saw the general. You seemed actually happy to be where you were in the middle of Democratic Republic of Congo in this extremely dangerous area. But others want to get home to their families safely. And they don't want to end up caught up in some justice system that they don't know. And their politicians would be very skeptical of sending them with that vulnerability, that legal vulnerability hanging over them. A lot of peacekeeping countries who submit the most troops do so in part because of national pride, in part because there's a culture of altruism, and in part because there's a decent wage that comes back where the soldiers and the governments can earn more than they otherwise would. So a solution to this kind of accountability gap, which I think you rightly put your finger on, would be national systems, except for the fact that the national systems themselves are very, very weak. And if you put in that requirement, I think, you would get very few peacekeepers or other international personnel who would be willing to go. Now, maybe from your standpoint, Professor, that's a good thing, because maybe you think they're doing more harm than good altogether. But we've certainly seen in places like the Congo where without those peacekeepers, can you imagine what the ADF would be doing in Congo if there weren't an international presence of some kind? And so then the question becomes, okay, if it isn't the national system, whose system is it? And I think you said, well, you should go back home and be punished in your own system, right? That would be one. That's what I secured. That was my resolution that was passed that secured the requirement that peacekeepers who were accused of sexual assault had to be tried or held accountable in their own systems, or the whole units would be sent home. That was my resolution. Egypt opposed my resolution. Russia opposed my resolution. But Russia eventually came along to abstain, but we got it through. But it's such, when you think about sexual assault, it's such a mild form of accountability. It's totally insufficient. Anyway, that's just deepening the predicament of how do you get countries to go to dangerous places if they start to feel more vulnerable, and yet we can't live in a system where you can just go and do something in someone else's country and not be held accountable. So, having deepened the predicament, how do you think about that, General? O problema da responsabilização, o problema da accountability nas Nações Unidas começa no topo da cadeia, da chain of commands. Então, se tem o chefe da missão, se tem o coordenador humanitário, tem o comandante da força militar, comandante da força policial, se tem as tropas, se tem os civis. A administração é extremamente falha na parte operacional. A ONU não foi feita para ser uma organização operacional, ela foi feita para ser uma organização política. E ela é composta de diplomatas e políticos. Então, por isso que a legislação demora, porque vai ficar 50 anos discutindo no C-34, na Assembleia Geral, aí volta, e assim vai. Então, tem dificuldade de estabelecer uma legislação. Segundo, ela não desenvolve quase nada de accountability na parte administrativa. E nem na parte operacional. O problema de responsabilização, o caso específico de sexual exploitation and abuse, né, nas Nações Unidas, isso aí se tornou uma bandeira para muita gente, porque realmente quando acontece é um caso escandaloso, é uma coisa absurda, só que os números de casos que acontecem são mínimos. Claro que um caso faz um escândalo imenso. No Haiti, por exemplo, de acordo com uma ONG,
50% das meninas eram estupradas até os seus 13 anos de idade. Ali naquela região, onde as gangues dominavam os bairros ali, Cité Soleil, o mais famoso, né? Então, mas quando você tem um caso lá com um soldado, é um escândalo desgraçado. Então, realmente, para a ONU, para você ter um problema, quando você tem um problema, e tem um outro problema, o caso mesmo consensual de relação sexual, ele não é permitido. A ONU tem ela tem double standard. Ela tem uma regra para os civis e outra para os militares. Nunca teve coragem de colocar a mesma regra para todos. Então, quando acontece com o militar, a bandeira está bem nítida. Então, divulga que aquele país, aquela tropa, aquela coisa, aquela toda. Quando acontece com o civil, não acontece nada. No último escândalo, por exemplo, no Haiti, foi da Oxfam, não foi dos militares. Então, no meu caso, eu comandei no Congo, passaram 80 mil soldados passaram na minha mão no Congo, mais ou menos. E teve, não lembro agora o número, mas no máximo 16, 20 allegations. Não são casos comprovados. A média de casos comprovados, entre alegação e caso comprovado, pode mais ou menos considerar 50%. Então, o número é mínimo. Quando você considera o pessoal civil, porque o militar troca, tem tropa que troca com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano, por isso que dá esse número muito alto. Eu tinha 20 mil, 22 mil, então, em 1 ano já passa a 40 mil. Então, o número de casos é muito pequeno, o escândalo é muito grande. O pessoal civil já é fixo. E como eles são fixos, eles ficam muito tempo por ali. E tem gente que namora gente, tudo. Eu saía de noite, eu via nos restaurantes, nos bares, isso aí não tem nada demais. Ou é uma moça da ONU que namora uma pessoa local. Então, é um problema muito sério isso daí, de interpretação também. No percentual, o caso de civil é muito mais grave, é várias vezes mais do que o pessoal militar. Mas, no total, isso aí também é pequeno. Dá para tomar medidas judiciais. Só que cada um vai ser julgado no seu país. O Brasil passou pelo Haiti com quase 30 mil homens. Não tem nenhum caso na justiça. 36 mil. Tem 11 processos, tinha 11 processos, mas era de outra coisa. Então, não era disso. Então, o problema não é... Eu acho que o escândalo é maior que o problema. Agora, aonde que está a falha? Eu acho que militares e civis na ONU, eles não fazem mais do que 30% do que dava para fazer. Para dar uma ideia de número, assim, só para ter uma ideia de grandeza. Isso aí não é uma coisa matemática. Isso é uma sensação de 5 anos no terreno. Dava para fazer muito mais. Os militares poderiam fazer muito mais. Graças a Deus, aonde eu fui, eu tomei a iniciativa, eu tenho a minha consciência em paz. Eu entrei em combate, morreu um monte de gente. E aí tem uma coisa que não existe. Não existe uma coisa chamada political accountability. O grande problema é political accountability. Não existe. Depois de entrar em combate com um grupo rebelde, morrer 410 de um lado, 158 do outro, pode multiplicar por 3 o número de feridos. Você vai para as conversações de paz com os líderes políticos que chegam lá de terno e gravata e deixaram morrer lá no meio do campo só gente jovem e gente pobre. Quase todos aqueles que morreram, nós ganhamos o combate. Né? Todos que morreram, 99,9%, era só gente jovem e pobre que são cooptados por líderes políticos irresponsáveis, criminosos, e que depois vão para as conversações de paz. Então, e não acontece nada. Qual é
political accountability, zero. Então, accountability não é só para o administrador da ONU, não é só para o comandante da tropa militar, não é só para o chefe do PNUD, tem que ser também para os líderes políticos aventureiros e irresponsáveis. So I just want to put myself on record disagreeing profoundly with one point you made, which I don't normally do, but just the idea that this is a small problem. This is not a small problem. It's a catastrophe, and it's a catastrophe in both directions. I agree with your point about double standards, and the catastrophe is not simply that you have soldiers who come in, or civilians who come in who prey upon often underage girls. So it's not just a question of consensual relationships. It's both underage and consensual of age. But the issue is that when charges are brought, it disappears into a black hole back in the often non-existent judicial or military judicial systems in the home country. So in other words, things happen, just like things happen on the streets of Cambridge. Things happen in the streets of Sao Paulo. Things are going to happen in wherever, Port-au-Prince. Things happen. That's all of us are against people taking advantages of position of authority and so forth to prey upon people who are vulnerable. We're against that. But that, again, the compounding issue is the absence of accountability. The fact that there are bad apples, the United States deploys troops to Iraq, Abu Ghraib happens. Abu Ghraib is a scandal. It's an outrage, as is the fact that so few people were punished. Right? And so I think we have to look at both parts of this, and I think it's very commendable, actually, that these allegations have not been brought against Brazilian soldiers. So other units who deploy should be looking to see what are the protocols, what is the training, and then for those other 11 instances or whatever on other issues, what is the accountability when people come back home? Because it is a legal black hole, because they will not be held accountable in the Central African Republic. I mean, French soldiers in the Central African Republic are accused of holding a piece of bread in order to get sex from people at a street corner in public. I mean, and the accountability for allegations like that, so people can have confidence that if the allegation is credible, even if it ends up not being right or not being proven, if it is credible that there is a system to process those allegations, and we tried to change the rules to make them parallel between military and civilians, and unfortunately there was huge resistance across the UN system. In the military... Portuguese, for them, not for me. No meio militar é a coisa muito simples. Eu dizia para o pessoal, é proibido e estamos conversando. Não tem desculpa, não vamos ficar inventando, não vamos discutir muito, não vamos ficar filosofando. Não é uma questão de filosofia. É uma questão de ordem. Proibido. Saiu da raia, repatriado, vai responder na justiça no país de origem. Então, isso é no meio militar. No meio civil não é assim. No meio civil, se você vê a legislação da ONU, é completamente diferente. We agree on that, I think. It's strongly not recommended for civilians. The legislation. It's true. No, I agree. There's no quibble The there. regulation of the United Nations is to the civilians. It's strongly discouraged. Strongly discouraged, I think. Discouraged. Yes. No, it's We agree. forbidden. Então, para o militar, é bem simples. A gente proíbe, saiu da raia, você abre a investigação. Eu botei gente no avião com 24 horas. Comandante, pode comprar passagem? Manda. Teve um caso dentro de um contingente. Um caso entre um major e uma médica dentro de um contingente. Não eram pessoas locais. Eu repatriei, eu fiz o inquérito em 24 horas, repatriei, liguei, falei com o chefe de Estado-Maior do país de origem e mandei embora, ele já chegou lá respondendo o processo. Os países, eles tomam providência, é que depois não informa a ONU, um é processado lá no Sri Lanka, o outro é processado lá na Bolívia, o outro lá na Indonésia, né? Então, você não tem essa...
Mas as providências são tomadas. Você não pode admitir, você não pode aceitar. Então, esse é o padrão. Tem que ser proibido para todos. Não pode ser strongly discouraged for civilians. Não, tem que ser para todo mundo. Forbidden, estamos conversando. Quem sair da raiva vai para casa. No terreno, é assim. Uma coisa é uma discussão em sala. Outra coisa são as ordens que têm que transitar numa situação de conflito. As ordens têm que ser claras e bem definidas. Okay, it was my fault for prolonging that by arguing with you, but we have, I think, about 15 minutes left. I want to ask both panelists, and I myself will try to be very brief, just because there are a number of questions that I want to make sure we get to. But I Professor, want to give you the last word on the question of accountability, and then just to get both of your minds on the question, I'd like to ask how, especially in light of the recent elections in Brazil, and the kind of the seeming embrace of and we have this here as well, but of a kind of retreat from internationalism, how do you sell engagement in the world, in peacekeeping, you know, in being part of a migration pact, for example, not to pick something that Brazil has pulled out of, but how do you, but I mean, what is the best way to, when we grapple with this here and we don't do it well, and we in the Obama administration, I think we look back and we think, you know, clearly we didn't do a good enough job maintaining a constituency for the kind of international engagement that we pursued. But, you know, if Brazil is to continue to be involved in issues like peacekeeping, if it's to be hosting big international summits and spending money, you know, as a way of being part of the international system, how do you make that case? That's not for now, because I want to give the professor the last word on accountability. And then the other last question we're going to get to before we finish, because a number of people have asked it, including Marissa Rama and a couple other people, which is, should there be a peace operation in Venezuela? So I'm going to just give you time to think about that as well. But first, just the last word on accountability, which is your specialty. Obrigado, professor. Eu creio que há vazio jurídico que deve ser preenchido pelas Nações Unidas na definição do estatuto jurídico das forças civis e militares quando são enviadas ao exterior, quando são acolhidas por um país numa operação de paz, muito especialmente no que diz respeito aos militares detentores de armas ofensivas. Então, o mínimo que se possa imaginar é que as convenções de Genebra e o direito da guerra sejam a eles aplicados, como são aplicados aos soldados, aos militares que estão em guerra em todos os países. Caso não seja feito assim, se não se vá por esse caminho, a organização mais importante, a mais representativa do mundo, a Organização Universal, as Nações Unidas, depositária da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 48, terá militares agindo em seu nome sem respeitar princípios básicos do direito da guerra e do direito humanitário. Porque a ideia que são protegidos pela Convenção de Londres de 46, quando ela foi, que sequer, repito, haviam missões, operações de paz, e ela foi imaginada e pensada unicamente numa transposição das prerrogativas dos direitos e da imunidade dos diplomatas representantes dos Estados quando estavam fora do seu país, segredo das comunicações, não confisco de bens, não confisco de imóveis, não confisco de depósitos bancários, enfim, era liberdade das comunicações, era isso que fala a Convenção. Esta Convenção não se aplica aos militares. Nós temos que pensar na elaboração de uma nova convenção para os militares em ação em nome das Nações Unidas, em nome de nós todos. E eu queria também, embaixador, posso dizer duas coisinhas sobre o Brasil e as operações de paz.
porque eu imagino que esse painel, com 2 brasileiros, com a senhora quase brasileira, é sobre como o nosso país encara as operações de paz. O Brasil, nós conhecemos a nossa história. Muitos historiadores que dizem que o Brasil tem uma história incruenta, né? A Batalha de Tararé, a maior batalha da história da América Latina que nunca aconteceu, né? Ou seja, que nós sempre mediamos, nós sempre conciliamos, nós sempre arredondamos os ângulos e que, portanto, nós tínhamos naturalmente uma personalidade apta a mediar conflitos. Nós não temos a radicalidade dos espanhóis, nós temos a doçura dos lusos, né? E tentando encontrar aquela famosa frase que nós todos conhecemos: vamos fazer a revolução antes que o povo a faça, né? Ou seja, vamos tentar encontrar meios para resolver essas questões e não colocarmos a vida na frente da história. A vida é muito importante para ser jogada assim em qualquer tipo de conflito. Então, eu creio que é uma predisposição, vou utilizar a expressão do caráter nacional brasileiro, a esse tipo de compromisso, de mediação, que nos torna aptos. A pergunta é: queremos ou não queremos? E nós, sim, quisemos. Eu tenho um artigo, e eu deixo com o Gabriel, sobre a história das operações de paz com a participação brasileira, que vai de Suez ao Haiti, sobretudo em Suez, onde nós, pouco a pouco, vamos aprendendo com as operações de paz. Somente mediar, somente interceder com soldados para separar combatentes ou possíveis combatentes. Já no Congo, nós começamos a fazer um transporte de víveres, de mantimentos, de medicamentos para a população. Já é um trabalho humanitário. Em Timor, nós vamos além, nós participamos da construção de um Estado, né, o nascimento de um Estado. Já havia uma nação, mas todas as estruturas do Estado brasileiro participaram da construção desse novo ator do sistema internacional. E, finalmente, em 2004, no Haiti, onde, queiramos ou não, enviamos soldados onde não havia guerra. Havia pequenos conflitos que em 2006, 2007 estavam resolvidos. O nosso problema no Haiti se chama terremoto. Quando em 2009 nós estávamos prestes a ir embora, eu estava ainda lá, acontece o terremoto e nos desarma completamente. Nos desarma todos. Nos desarma a comunidade internacional, desarma os membros do Conselho de Segurança, desarma as Nações Unidas, mata a MINUSTAH, desarma todo mundo. Não sabíamos como lidar. Isso era pior do que uma guerra, porque para a guerra a gente vai preparado. Para o terremoto ninguém está preparado para isso. Então é uma hecatombe de dimensões catastróficas, com 230 mil mortos, imaginem vocês. 1,5 milhão de pessoas que foram deslocadas, mais de 200 mil amputados. Era uma coisa assim inimaginável, inimaginável. E frente a isso nós tateamos no escuro. Fizemos isso, fazemos aquilo. Os Estados Unidos mandaram 20 mil guardas, marinhas, tinham medo de saques. Não houve saques. Não houve saques. Inclusive, eu saí do Haiti 3 dias antes. E quando eu voltei para lá com um sucatão, lembro do sucatão, cheguei no aeroporto às 3 horas da manhã, que eu soube. Quando falei com uma amiga minha, ela disse: onde é que tu vai agora? Eu digo: eu vou para casa dormir, há 2 dias que eu não durmo. Mas tu não tem mais casa, o teu edifício ruiu e matou todo mundo. Aí que eu fiquei sabendo. Então foi uma experiência para todos aqueles que sobreviveram, uma experiência de vida marcante e que a gente leva até o último suspiro. Porque não era somente um povo resiliente, é um povo que adora a vida, adora viver. E em condições inimagináveis e condições abjetas. Eu queria, finalmente, só dizer uma palavrinha sobre um fato histórico. Se alguém está procurando um tema de mestrado e doutorado, vou dar de presente, tá, para vocês. No dia 25 de fevereiro de 2004, houve uma declaração do Grupo do Rio, emitida em Brasília em português e em espanhol, com a crise no auge no Haiti, dizendo que o Grupo do Rio, que é o atual CELAC, reconhecia
o governo legítimo e legal do presidente Jean-Bertrand Aristide e preconizava uma solução pacífica e na paz para a crise. Ponto. 25 de fevereiro, era ano bissexto, no dia 4 de março, ou seja, uma semana depois, o porta-voz da Presidência da República, o André Singer, convoca os jornalistas de tarde e diz: o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente Bush e do presidente Chirac e nós decidimos mandar 1.200 soldados ao Haiti. Bom, a pergunta que se faz, o que aconteceu entre o dia 25 de fevereiro e o dia 4 de março? E nós temos que descobrir, porque o Brasil e o Itamaraty, que tem muitas dificuldades em mudar posições, muda 180 graus. E eu tenho uma explicação, vocês podem encontrar essa explicação, mas aí aquela crítica que se fazia à política externa brasileira da bicefalia, né, a política no Itamaraty, com o ministro e uma política no Planalto, nesse caso é o exemplo típico de um poder bicéfalo. Porque a posição tomada no Palácio Planalto foi exatamente o contrário da tomada no Palácio Itamaraty. Mas depois tudo se reuniu e isso ficou perdido nas brumas do tempo e ninguém deu muita bola para isso. Mas eu acho que nós temos que descobrir o que aconteceu. Eu tenho uma pista, indico no livro, que o Foro de São Paulo já em 2000, início de 2000, preconizava um golpe no Haiti contra o presidente Aristide. Entre 2000 e 2004, quem estava no Foro de São Paulo, muitos deles, inclusive no Brasil, foram para o poder e levaram essa posição. Desculpe. Okay, we have another thesis that you could work on, which is how do you sell internationalism to Brazilians, to the public? How do you, and I recognize I lumped climate and migration with sending troops abroad, which is, you know, conceivably a lot more controversial, and I think was controversial. But, you know, you're now in the cabinet. You're probably going to have at least a voice on shaping decisions. I mean, for starters, how to even try to sell it within the government, and then how to build a constituency that this matters for Brazilians, that it's not just charity, it's not about over there, but that it comes home. A posição do governo brasileiro sempre foi de ser um ator bastante relevante em todos os órgãos multilaterais, né? Essa é a posição do Brasil. Sempre foi essa posição que nós adotamos, e por isso o Brasil passou a ser respeitado em diversos fóruns, né? Essa é uma marca registrada nossa. Você tem também algumas expectativas dentro da ONU, dentro da Organização Mundial do Comércio, dentro de outros organismos internacionais, e o Brasil quer ter um prestígio, e até hoje ele tem sido respeitado dentro desses organismos multilaterais. A segurança global, né? A ONU não é governança global. Ela tenta organizar da melhor forma diversos assuntos de clima, de segurança, etc., mas não é um elemento de governança global. E o Brasil, nesse contexto, ele é respeitado, ele tem participado, né? A própria situação agora desse tratado de imigração, que o Brasil saiu, mas não foi só o Brasil que saiu, não foi todo mundo que assinou também. Esse tratado ele não foi aceito integralmente. E a nossa legislação ela é muito mais benéfica até do que o próprio tratado. Então, são coisas ainda discutíveis. Na parte de segurança, o Brasil tem participado de maneira efetiva. Hoje está só com o pessoal no Líbano e mais cerca de 40 espalhados em várias missões, que são os chamados staff officers, ou então os observadores militares. Então, o Brasil tem esse interesse. Como que a gente motiva o pessoal, né? Aí vem uma coisa, o país motivado para participar do ambiente internacional.
E a outra coisa é o elemento que você manda no terreno, motivado para fazer o serviço dele. O caso que aconteceu aqui que a nossa querida Samantha Powers, ela falou da França. A França não estava dentro do ambiente da ONU quando ela quando teve aquelas acusações na RCA. Ela estava fora do ambiente. E a missão que teve aquele monte de escândalo não era da ONU, ela foi estabelecida lá pela União Africana. Quando a ONU entrou, aí o treinamento é importante. Treinamento é fundamental, você colocar na cabeça do sujeito que ele tem que se comportar direito, isso aí é fundamental. Então, outra coisa, você atua em ambientes onde, né, uma vez eu falei na Austrália, estava cheio, 250 organizações da Ásia Pacífica, eu falei, nós vamos ler os nossos papiros. Eu vou produzir papiro, vocês vão produzir papiro, e nós vamos ler o papiro um do outro. Os rebeldes não vão ler, os criminosos não vão ler. Por quê? Porque o idioma deles não é inglês e francês, o idioma é dinheiro e força. A África teve 350 anos de escravidão, 350 anos. E mais 100, cento e pouco de colonialismo, que é a escravidão com outro nome. A violência, ela tem uma raiz diferente da vida da gente, né? Então, quando a gente vai lá, o que acontece? Ou lá, ou no Haiti, seja lá onde for, o que acontece na frente da gente? Acontece assassinato, rape, né? Acontece sequestro de crianças para colocar como child soldiers, etc. Você tem que interferir. Então, o que acontece? Como é que você vai motivar? Eu fui para o Congo, o quê? Me arrisquei tudo que dava. O pessoal até me criticou que eu me arriscava demais. Aí é questão de personalidade, né? De você gostar do que está fazendo. Agora, o que acontece? Por que você se arrisca? Eu estou me arriscando pelo Brasil no Congo. Não tem sentido. O próprio comércio do Brasil com o Congo, tem gente lá que, num apartamento, tinha mais dinheiro do que isso, né? Eu vou me arriscar pela bandeira da ONU na África, lá no Congo. A UN Flag não tem essa dimensão. A única coisa que você faz, que você se dedica, você se arrisca, é pelas pessoas que você tem na frente de você. É só isso, não é por nada. A consequência é patriotismo, a consequência é uma série de consequências que você pode colocar no papel, mas preto no branco, ou você motiva todo o pessoal civil e militar da missão a trabalhar por aquele povo, ou você não tem motivação. E qualidade é motivação. Outra coisa é se o Brasil acha que pode fazer uma missão de paz na Venezuela? Responde agora. That's a question that or what should Brazil do about Venezuela? Não tem sentido nenhum o Brasil levantar uma suposição de missão de paz na Venezuela nesse momento. Just a second. Yeah, maybe your president could talk to my president and pass that message along. Why don't you have the last word on Venezuela, but very, very briefly. Bom, em primeiro lugar, uma operação de paz na Venezuela das Nações Unidas deve passar pelo Conselho de Segurança. E é evidente que a China e a Rússia não deixarão. Por outro lado, creio também, concordo plenamente com o general, houve no início do governo algumas declarações intempestivas e quase irresponsáveis, sobre inclusive uma de colocar uma base dos Estados Unidos no norte do Brasil, na Amazônia, outra de intervir militarmente. Nós vemos como exemplo do Haiti. Nós enviamos militar, nós, comunidade internacional, nós gastamos no Haiti, de 86, quando o Baby Doc vai embora, até hoje, 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. Gastamos no Haiti ou em nome do Haiti, porque muita gente ficou rica em nome do Haiti, né? We're back on Venezuela. We're focusing on Venezuela. Então, é evidente que nós não resolvemos as questões do Haiti, nós não resolveremos as questões
da Venezuela com presença militar. Deve haver um diálogo interno com a possível organização de novas eleições num prazo daqui a 6 meses, 8 meses, mas é evidente que, através das armas, não será resolvido. E, felizmente, o governo brasileiro não fará parte dessa possível, espero que não, aventura. Thank you so much. Okay, I just want to have one last word. I was going to show before we got on to Venezuela, but this is, you're too far away, but it basically shows Brazil's record in peacekeeping over a period of time, not its qualitative record, but just its numbers, I should say. So the high watermark was 2,500 troops, and that was in 2012, now down to just a couple hundred, mainly in UNIFIL, the Lebanese mission. And again, numbers don't say anything about what those individuals are doing, but and I'm not sure, again, there's a separate story behind the spike and the drop and, you know, the question that was posed about why the troops went to Haiti and all that, putting that to one side. But I think a question I want to leave the young people with is, how do we sell with our constituents, with our neighbors, with our college friends, the idea of being engaged in a constructive way? And we got to deal with all these issues of accountability and the gaps and the legal black holes. But fundamentally, there are a lot of weak states and a lot of vulnerable people out there. And Brazil does have a huge amount to offer. And Brazil's retreat from a regional and global leadership role would be very damaging, not only to international stability, not only to Brazil's prestige, I think, but also, again, to people who relied on individuals like General Santos Cruz in the Congo and in Haiti. So I think this puzzle, though, for people like us who take for granted, I think, that you would want to go and help people and try to prevent a massacre from happening. That's not obvious. When people are hurting in their own communities, it's not obvious that resources should be spent in that way. And so I think all of us, to put our minds to how we do a better job bridging the distance between there and here. But thank you, Gabriel, for organizing this panel and this great conference, and I hope you all have a great rest of the evening. Thank you, and thanks to the two amazing panelists.